De volta com mais um episódio da série Bibliografia do Colapso e Êxodo Urbano. Estou fazendo mais ou menos na ordem que os livros aparecem dentro dos capítulos do livro. E hoje eu vou falar um pouquinho de um dos livros do David Holmgren, que eu cito ao longo de alguns capítulos, que é esse livro aqui, o Retro Subúrbia. Seria o guia do minimalista para um futuro resiliente, né? O downshifters é uma expressão que a gente não tem muito no português. Mas esse livro é interessante, tem trabalho com esse livro aqui no canal já. Ele é um livro dividido em 3 padrões. Ele fala do padrão biológico, do padrão construído e do padrão comportamental. Esse livro é usado em vários capítulos por várias razões. Ele foi feito especificamente para uma região fria da Austrália e para cidades pequenas e bairros horizontais. E a razão pela qual esse livro foi feito dessa maneira já é interessante para a questão do colapso urbano. Uma delas é o seguinte: ele acredita que muitas pessoas da classe trabalhadora, da classe média, não vão ter mais condição de comprar uma propriedade rural e se preparar para um futuro de declínio energético. E que nesse sentido, os bairros de casas soltas, que lá tem um urbanismo com mais ou menos 1.000 metros quadrados e a casa solta, seriam áreas onde a gente conseguiria maximizar a nossa condição de preparo. Ele compra algumas coisas de cooperativa, troca alguns alimentos com outros produtores, mas ele e a esposa, a Sue Dennett, já vem há mais de 30 anos sem comprar nada em supermercado, para dar um exemplo do que é possível. A propriedade dele tem 1 hectare, é um espaço 10 vezes maior do que esses 1.000 metros quadrados. O livro tem vários estudos de caso, de documentação, onde as pessoas foram adaptando, de novo, o padrão construído, ou seja, as casas, os galpões, os lugares onde a gente habita, as coisas que a gente constrói, para que elas tenham funções de saneamento ecológico, de captação de água de chuva, condição de abrigar pequenos animais. Ele argumenta muito a necessidade das galinhas, das cabras, das ovelhas em pequenas propriedades. Ele, inclusive, recomenda muito que a gente ocupe os espaços públicos. Eu já retorno nesse tópico já. Mas então, assim, a adaptação dos padrões das coisas que construímos. A adaptação biológica, ele fala muito da necessidade da gente adaptar genética de plantas e animais, enfim, as hortas, os pomares, plantar, enfim, conseguir adaptar essas coisas. Ele fala muito, inclusive, de podas de árvores antigas que tampam, por exemplo, sombreiam uma casa do sol e aí atrapalha fazer um aquecimento solar passivo. Ele fala muito de estratégias de como a gente pode ter hortas e roças perto de árvores sem que a árvore atrapalhe a produtividade da horta e da roça. Enfim, várias estratégias, várias possibilidades de produção de alimento, também nesse padrão biológico. E ele fala do padrão comportamental. O nosso jeito de ver o mundo, a nossa maneira de encarar as coisas vai ser muito determinante do nosso sucesso e da nossa condição de manter dignidade e felicidade, né, assim, significância, atividades gratificantes, durante um declínio energético. Então, 3 padrões. É curioso porque, ao mesmo tempo que ele defende que a gente vai ter um declínio energético, ele não fala de colapso abrupto, ele fala de declínio, ele também já fala que muita gente não vai ter tempo mais de se preparar em lugares melhores, que para mim já é uma indicação de colapso, né? No padrão comportamental, ele traz várias coisas que estão ligadas de novo ao padrão biológico, ao padrão construído, às normas de prefeitura. Por exemplo, os banheiros secos, a utilização do adubo humano no sistema de produção, que muita gente acha estranho, mas nada mais é do que a gente fazer o que todo animal faz, que é ciclar os nutrientes do solo dentro do ecossistema onde vive. Ele fala das questões de captação de água de chuva. A gente tem, essa semana que está saindo esse vídeo, há mais ou menos uma semana atrás, a ONU declarou falência global da água. Veja, não é uma declaração sobre crise, falência global da água. Na mesma semana que o Jeff Bezos disse que as pessoas vão ter que diminuir o seu consumo de água
para poder favorecer as IAs e os data centers para que talvez essas IAs tragam rupturas no conhecimento, né? Enfim, consigam descobrir saídas para o predicamento humano. O que é curioso nessa questão do Bezos é que o predicamento humano que a gente precisa, na verdade, é não ter gente como ele no planeta. Facilitava muito, né? Enquanto a gente estiver num paradigma onde uns poucos acumulam muito, tem uma pegada ambiental gigantesca, e para manter os seus negócios eles têm uma pegada ambiental também gigantesca, e submetem as outras pessoas a essa lógica, que é uma lógica que o Varoufakis fala do tecnofeudalismo, né? São grandes empresas que elas já estão abolindo o mercado como a gente conhecia antes, né? A gente já está trocando só dentro de empresas, elas acabam com o mercado público de troca. Então, quando a gente vai juntando esses pequenos pedacinhos, né, de informação, grandes bilionários que têm um poder enorme de persuasão de políticas públicas, dizendo que as pessoas têm que usar menos água, a gente tem a ONU declarando falência do sistema global de água, a gente tem uma eminência de que em alguns lugares se proíbam, por exemplo, a captação de água de chuva. E isso já aconteceu em alguns estados americanos, isso já aconteceu na Espanha, em alguns lugares da Espanha. Enfim, temos precedentes para governos nos pressionando para que não tenhamos autonomia e continuemos dependentes de serviços privados, né, dando lucro para algumas poucas pessoas. Então, no padrão comportamental, ele é importante porque ele vem falando o seguinte, que a gente precisa construir nas nossas vizinhanças a aprovação social dessas questões que talvez sejam ilegais hoje, mas que elas não são erradas, elas não são antiéticas. Pelo contrário, o mais ético é a gente recuperar a nossa capacidade de protagonizar as próprias vidas. Então, em alguns lugares, por exemplo, talvez seja proibido você ter pequenos animais, galinhas e cabras. Mas no livro traz alguns estudos de casos de pessoas que têm casas de 1000 metros, casas soltas com terreno de 1000 metros quadrados, que têm ali as cabras, mas eles levam as cabras para pastar em outros lugares, áreas públicas. Em muitos lugares isso é proibido. Mas se todo mundo estiver fazendo, não vão conseguir proibir. Ele fala da questão, por exemplo, do saneamento ecológico, da utilização do banheiro seco de novo. Tem muito lugar que você não pode, mas se todo mundo estiver fazendo, a gente consegue escapar a esse tipo de proibição, né? Então o paradigma comportamental, ele é muito importante daqui para frente, e ele tem que estar informado por uma ética ecológica, e quanto mais a gente conseguir compartilhar soluções que nos tragam autonomia, que nos tragam economia de energia, economia de dinheiro, mais fácil fica uma comunidade se organizar em torno dessas opções e menos em torno da macropolítica, e com isso conseguir a aprovação dos pares antes de ter que pedir a aprovação do município. Essa é uma questão que ele traz que eu acho muito importante. Muito em função de trabalhos como o dele, do Wendell Berry e outros autores, que eu venho falando que a gente precisa inclusive resguardar a vida no campo como uma possibilidade mesmo de resguardar a nossa capacidade de dissidência. O campo como lugar de fazer uma salvaguarda da capacidade de dissidência. Então é um livro muito importante. Depois eu uso ele com a matriz de decisão sobre como você quer pensar a sua transição. Ele tem uma matriz de decisão muito interessante, que eu já falei também, tem trabalho com ela aqui no canal. Então foi usado ao longo do livro em vários capítulos. E é um autor que eu acho muito pertinente, porque ele vem desde o começo do trabalho dele, fazendo um diálogo muito próximo do trabalho do Howard Odum. O Odum foi um biólogo, já falecido, acho que ele faleceu em 2012. E ele criou a questão do Emerge, que é um sistema de auditoria energética que computa toda a energia envolvida num sistema, num objeto, numa máquina, né? Então, por exemplo, o carro. É toda a energia envolvida nos pneus, nas rodas, em todos os ferros, né? Todos os aços, todos, né? os minérios envolvidos ali, o vidro, os plásticos e tal. Então o carro não é só a questão do consumo energético dele, da gasolina, por exemplo. É tudo que ele gastou para ser construído. E o Odum e as pessoas que se organizaram em volta dele tentaram criar, inclusive, uma economia que fosse baseada na energia, para a gente não ter o que a gente tem hoje, que é um descompasso com a questão energética, né? Então ele tem esse diálogo muito antigo com o Odum, e é um dos autores que tem, na minha concepção, uma capacidade de explicar
e ao mesmo tempo se adaptar ao declínio energético. Então ele fala do declínio energético, ele explica o que está acontecendo, mas ele já vem adaptando a vida dele há 40 anos. Então ele tem uma parte acadêmica, pública, com várias publicações, artigos e livros, falando sobre o declínio energético, mas o jeito que ele escreve é muito didático, porque ele vem vivendo essa adaptação. E aí é um outro ponto do livro. Quem conseguir se adaptar primeiro e viver com muito menos dependência do declínio energético, muito menos dependência da matriz fóssil, né, energética, vai ter vários benefícios. Então não é a gente negar a sociedade, não é isso. É a gente conseguir ir se deslocando para a margem da sociedade, no sentido de que a gente vai escolher uma casa que gasta muito pouca energia, ou que produz energia, uma casa que consiga captar a água da chuva, uma casa que consiga fazer o saneamento ecológico, uma casa que consiga produzir alimento. E aí a gente cria um espaço econômico, inclusive, para investir em outras coisas que talvez sejam necessárias para a gente manter dignidade num acirramento maior ainda de crise. Talvez painéis solares, enfim, possibilidade de produção de energia, talvez equipamentos de longo prazo, né? Para que a gente possa ter por mais tempo equipamentos que são úteis na escala humana, né? Então, desinvestir na economia que é muito intermediada, a economia de consumo, né? E usar essa margem que a gente tem, se a gente conseguir ela, para investir em coisas que possam criar permanência no território. Um livro muito bacana, não tem versão dele em português, ele não se aplica ao Brasil como um todo, claro, a parte teórica se aplica ao mundo inteiro, mas as questões de território, as questões de horta, de sistema de produção, são mais voltadas para o clima mais frio. Seria o caso aqui, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, daria para usar bastante coisa. A parte mais tropical do Brasil usaria menos das questões técnicas e mais do pensamento sistêmico. Um dos grandes serviços prestados pelo livro Colapso e Êxodo Urbano, Construindo Vidas Resilientes e Autônomas no Campo, é exatamente essa revisão bibliográfica, tradução de várias obras, apresentação de várias obras que não rodam muito no Brasil. Tem um link aqui nesse vídeo para você comprar o livro antecipado. O livro está para sair, tem poucas, acho que talvez um mês, 45 dias no máximo para sair. É um jeito de ajudar a gente também, né? É uma produção de uma editora pequena, com um time pequeno, uma coisa independente. Confio muito que vocês vão levar esse conteúdo para frente, porque a gente também não está impulsionando esse conteúdo por enquanto e, se possível, a gente vai continuar assim. Eu gostaria muito de contar com a ajuda das pessoas ao invés de ficar dando dinheiro para bilionário. Fica aí então uma curtida, um comentário, indicação para outras pessoas para a gente conseguir fazer isso, né? E de novo, o pedido antecipado do livro é um apoio que vocês dão para a gente conseguir seguir divulgando essa obra, né? O livro já está pronto, sendo finalizado agora e tal, está faltando bem pouquinho tempo para chegar para quem já pediu, mas os pedidos antecipados seguem criando um fluxo para a gente de condição de viabilidade mesmo para fazer chegar para mais pessoas. Uma das traduções que tem do livro, que eu acho muito bacana, é um trechinho que está na página 220 do Retro Subúrbia. No processo, teremos que nos naturalizar completamente ao lugar, integrando os padrões subjacentes da natureza que serão expressos de novas maneiras adaptadas aos futuros de declínio energético. Se nós, majoritariamente povos migrantes, conseguirmos nos estabelecer de verdade, ao invés de apenas acampar nesta terra, nossos descendentes poderão um dia ser indígenas do lugar. David Holmgren, página 220, Retro Subúrbia. Um abraço.